Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as verbas rescisórias. Então você vai ficar sabendo um pouco a respeito dos seus direitos quando da ruptura do contrato de trabalho. Então para começar, a gente vai falar o que são as verbas rescisórias. Então as verbas rescisórias são todas aquelas verbas que são pagas pelo empregador ao empregado no momento da ruptura do contrato. E obviamente elas são pertinentes a cada modalidade de rescisão. E aí a gente está falando, por exemplo, de uma dispensa pelo empregador com ou sem justa causa desse empregado, um pedido de demissão desse empregado, entre outras possibilidades de ruptura contratual. Agora, o que as verbas rescisórias abrangem? Então elas abrangem saldo de salário, aviso prévio, férias vencidas e ou proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º salário vencido e ou proporcional e a famigerada multa, né, que é assim que a gente fala, multa dos 40% sobre o fundo de garantia, mas eu sempre digo aos alunos, não é multa, na legislação está escrito indenização, fica a dica. Bom, então, é o que compreende, então, as verbas rescisórias. Agora, havendo a rescisão, caberá ao empregador 3 obrigações. E essas obrigações, elas estão contidas no artigo 477, caput da CLT. Quais são elas? Primeiro, o empregador, ele tem que proceder à anotação na carteira de trabalho desse empregado, a baixa. Ele tem que comunicar, né, a dispensa aos órgãos competentes e ele tem que pagar as verbas rescisórias desse empregado. Essas obrigações, elas têm um prazo para ser efetivadas, né? Elas precisam ser efetivadas dentro de um prazo de 10 dias, que consta no artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Caso esse prazo não seja observado, o artigo 477, no parágrafo 8º da CLT, traz como sanção ao empregador o pagamento de uma multa a favor do empregado, que nada mais é do que o pagamento de mais um salário ao empregado. E aqui, veja, as verbas rescisórias, elas precisam estar discriminadas dentro de um documento. Então, existe uma formalidade para que essas verbas rescisórias, então, sejam especificadas quanto à sua natureza, quanto aos valores e propriamente a discriminação de cada uma delas. Por que a gente diz que deve haver essa especificação dentro desse termo de rescisão contratual? Porque todas essas verbas que ali estão discriminadas servem como quitação para o empregador. Então quer dizer que tudo que está ali está pago. Ah, professora, mas e se de repente a gente não concorda com alguma coisa que está ali discriminada? Por exemplo, o valor de umas horas extras que estão ali. Bem, aquilo que você entende que não está correto, você vai buscar isso, provavelmente, mediante uma reclamação trabalhista. E, obviamente, aquilo que for seu direito e devidamente restar comprovado, será pago, eventualmente com uma diferença, porque aquilo que já está discriminado no termo de rescisão contratual já está quitado. Então, se você quiser algo além, caberá aí uma discussão judicial. Agora, outra questão que perguntam muito, e os descontos, professor, o que se pode descontar no termo de rescisão contratual? Então, a gente diz que o que se pode descontar no termo de rescisão contratual é tudo que está na legislação e também, aquilo que seja decorrente de adiantamentos que já estejam sendo realizados ao longo daquele contrato de trabalho. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de contribuições previdenciárias, de imposto de renda, nós estamos falando aqui de vale transporte, de plano de saúde, de plano odontológico, de pensões alimentícias, né? Ou eventualmente algum adiantamento que o empregador possa ter conferido ao empregado. E existe mais uma possibilidade aqui interessante, que é o aviso prévio. Então, caso o empregado venha pedir a demissão, ele tem que conceder os 30 dias de aviso prévio ao empregador. Caso ele não conceda esses 30 dias, o empregador poderá, descontar esses 30 dias no termo de rescisão contratual. Então, veja,
Você agora já ficou sabendo tudo a respeito das verbas rescisórias e os seus direitos. Gostou da dica? Te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!